E nós temos observado que o mercado de luxo atravessa um período de profundas mudanças e revisão de valores, onde a experiência permanece sendo guia fundamental para apreciar e entender a essência e tradição que cerca esse segmento. No entanto, muitos outros ajustes têm sido realizados pelas principais grifes do mundo em suas estratégias de marketing. E esse foi o motivo do nosso convite à Manu Berger, autora de um dos principais portais de luxo do Brasil. Ela vai apresentar as principais transformações ocorridas em torno das ações de collab. E se antes a aposta era pelas parcerias entre marcas e celebridades, hoje esse território é explorado pelos influenciadores menores, mas com maior potencial de engajamento. Em sua palestra, nós vamos ver como essa migração de perfis já se fixou em métricas de resultados maiores e mais efetivos. Manu Berger é CEO da Terapia do Luxo, um dos mais conceituados portais de conteúdo do mercado de alto padrão no Brasil, e diretora da TDL Agency, aliás, é TDL, né? Ela disse não, a pronúncia em português, TDL Agency, a agência de comunicação integrada especializada em atender empresas do universo do luxo. Graduada em Direito, trabalhou durante anos como diretora financeira de uma grande organização, até ir em busca da sua realização pessoal, se especializando no mercado high-end em renomados centros de ensino, como a Universidade de Artes de Florença, o Instituto Marangoni, ambos na Itália, e o Instituto Francês da Moda. Hoje atende clientes como Tiffany, Cartier, Dior, Giorgio Armani, Elo, Bradesco, entre outros tantos. Além disso, ministra cursos no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Centro Europeu, no IBMEC e no IED, e é autora do livro Entre Taças de Champanhe e Cálices de Vinho, lançado no Brasil, Estados Unidos e Europa. Então, vamos receber Manu Berger. Bom, pessoal, boa noite. Nossa, depois de uma apresentação dessa, eu chego até a ficar um pouco nervosa, porque passa o currículo inteiro ali, passa um filme pela minha cabeça. Mas quero dizer que é uma honra estar aqui, muito bom poder compartilhar o que eu realmente faço, o que eu realmente gosto, e principalmente depois da Esther, porque a Esther é a minha maior garota propaganda. Ela já falou bastante de mim na palestra dela, e eu vou dar continuidade aqui, explicar para vocês um pouquinho do que eu realmente faço e das ideias e do novo conceito, tanto desse consumidor como desse novo momento que as marcas estão enfrentando. Como foi dito, né, eu trabalho com o mercado de luxo. Eu trabalho com o mercado de luxo há 7 anos. E hoje eu atendo grandes marcas e atendo marcas que querem se posicionar nesse mercado, tanto em mentoria, palestras, cursos, para entender mesmo o que essas marcas centenárias fazem de tão interessante e de tão aplicável que a gente também pode colocar no nosso dia a dia, nas nossas marcas, para ter tanto sucesso como eles têm. Afinal de contas, a gente vê aí uma Cartier há mais de 100 anos, né, no topo, há mais de 100 anos encantando esse cliente, se revolucionando, e o que a gente pode aprender com ela. Esse é um pouquinho da minha formação, que também foi dito, mas para vocês entenderem o quanto eu realmente estudo esse mercado, eu sou formada em gestão de luxo na Itália, na França e no Brasil, para realmente ter uma visão 360 graus do que essas marcas fazem, do que esse mercado está fazendo, para a gente conseguir aplicar. Achei fantástico o talk das meninas, elas falando da Pandora, a Pandora que é uma marca recente, mas que tem todas essas regras, e todo mundo me pergunta, né? Nossa, Manu, é tão difícil trabalhar com marcas de luxo, poxa, eles têm inúmeras regras, é complicado, a gente tem que seguir, e isso é o que eu acho de mais fabuloso, porque eles estão há tantos anos se reinventando e se recriando e atingindo cada vez mais o público de desejo, e sempre com aqueles conceitos, com aquela essência, com aquela ideia, com aquele propósito, né, com aqueles valores, com aquela missão, tudo aquilo que foi dito para a gente aqui. Eles têm isso tão fixo, mas, ao mesmo tempo, eles conseguem ser maleáveis e entender essa tendência
tendência de mercado. E aí eu começo a falar para vocês dessa nova era, né? A era do marketing de relacionamento. E o que é o marketing de relacionamento? O marketing de relacionamento é fidelizar esse cliente, é entender o que esse cliente está fazendo, como é esse cliente e se relacionar com esse cliente, diminuindo custos, fidelizando eles de uma maneira diferente, ou seja, tudo dentro da internet. E aí a gente pensa em como colocar esse marketing de relacionamento em prática. Primeiro, a gente tem que pensar que realmente é um público hiperconectado. A Esther falou aí desse novo consumidor, dessa nova era. A gente viu a Andrea Conte falando que só vende online. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Aonde eles estão? Com quem eles estão falando e o que eles querem ouvir. É uma tendência muito real que a gente tem que ficar antenado. E a gente tem que pensar nesse marketing direto, nesse marketing de conteúdo realmente profundo. Porque não adianta a gente criar um marketing dentro das redes sociais que seja de mentira, ninguém vai acreditar. Hoje o público está se relacionando com quem é de verdade, ele busca essa interação. Foi incrível quando a Andrea falou, as coisas aconteceram, foram acontecendo. E realmente, às vezes, isso foram acontecendo, que hoje é uma estratégia dela. Antes não era uma estratégia, mas hoje ela usa isso como uma estratégia, porque ela entendeu que o público dela se relaciona com ela daquela maneira e tem esse interesse. E aí, outro ponto muito importante e muito interessante dentro do marketing de relacionamento é o acompanhamento. Ele nos dá a oportunidade de acompanhar a jornada do nosso consumidor, desde o início, desde o relacionamento que a gente tem com ele, ao posicionamento que ele está, onde ele está, como ele está, o que ele gostaria, o que ele não gostaria, como foi a experiência, a preocupação do pós-venda, a preocupação da venda, ou seja, todo o trajeto do nosso consumidor a gente consegue acompanhar dentro do marketing de relacionamento. E a interatividade, que é outro ponto incrível. A gente consegue falar com o nosso consumidor. Então, a gente sabe as dores do nosso consumidor, a gente sabe o que o nosso consumidor deseja, a gente sabe o que ele não gosta, e isso é muito importante. Quando uma empresa chega no meu escritório para pedir uma consultoria, ou seja, uma mentoria, ou o que for do interesse daquela empresa, a primeira coisa que eu vou analisar e perguntar para essa empresa é: você conhece o seu consumidor? É a coisa mais importante na minha visão. A gente precisa saber para quem a gente está vendendo, senão a gente não vai vender. A gente precisa conhecer esse consumidor. A partir do momento que a gente conhece esse consumidor, a gente vai conseguir criar o relacionamento, a gente vai conseguir criar o marketing e vai conseguir vender para ele. E aí o marketing de relacionamento através dos influenciadores digitais. Nós vimos aqui as meninas falando, nós vimos a importância disso, elas deram o exemplo delas de como faz diferença. Hoje as pessoas não querem só se relacionar com marcas, as pessoas querem se relacionar com pessoas, só que nós somos a nossa marca. As duas têm as marcas, a Pandora e a Andrea Conte, mas elas são as marcas delas. A partir do momento que elas estão vestindo aquilo ali, elas estão representando a marca. Então, a gente precisa começar a entender isso e precisa também entender quais são as pessoas que a gente pode se aliar para realmente dar uma visão diferenciada para a nossa marca. Mostrar para o público, em geral, que a nossa marca tem relevância, que a nossa marca tem importância e a qualidade que a gente vai explorar nisso. E aí a gente fala desses influenciadores digitais, que são inúmeros. Hoje a gente tem aí centenas, ainda mais no Brasil. O Brasil é o maior consumidor de internet no mundo, então a gente vê aí influenciador de todos os tipos, em todos os lugares, e isso é muito interessante, porque a partir do momento que a pessoa vira um influenciador, ela começa a influenciar quem está à volta dela. Então, se a gente quer atingir aquele público, se a gente quer atingir aquelas pessoas que vão virar um público fiel, que vão virar fãs da marca, que vão se relacionar com aquela pessoa que a gente contratou para ser o nosso influenciador, faz toda a diferença. E aí a diferença entre celebridade e influenciadores. Quando a gente pensa em mercado de luxo, a gente vê muitas celebridades, muitas celebridades pipocando nas propagandas de todas as marcas. Mas vocês já entraram no Instagram de algumas influenciadoras para ver o quanto essas marcas de luxo também fazem esse tipo de marketing com as influenciadoras? Antigamente, a gente via quem na primeira fila dos desfiles? Quem que a gente via nos desfiles de alta costura, nos desfiles de moda, nessas semanas de modas tão famosas? Quem que a gente via? Era a realeza,
eram as princesas, era gente, os consumidores muito, muito, muito importantes. Hoje, além de disso tudo que a gente vê quem? Os influenciadores. Eles estão aí, é a realidade, e a gente precisa deles. A gente vê influenciador. E é incrível. Eu fico acompanhando as semanas de moda com uma análise diferente, que não é de moda, porque, né, o meu estudo não é moda, o meu estudo é mercado de luxo. E aí eu fico reparando assim, como é incrível a gente parar e olhar a primeira fila dos desfiles. Tem milhões de influenciadores, e 50% são brasileiras. É incrível como a gente tem um mercado tão bom e tão importante aqui, que a gente pode se apropriar disso. Então, a gente tem que, às vezes, desmistificar algumas coisas e entender como isso é valioso e aprender a aplicar isso, aprender a usar isso a nosso favor. E aí a gente pensa nas celebridades, nas marcas de luxo, por exemplo, em outdoor, em propaganda de cosméticos, realmente, porque elas, quando a gente pensa em celebridade, é uma imagem idealizada. É uma imagem que aquela marca quer passar, que é o desejo, é o sonho. Mas e o influenciador? O influenciador toca no emocional, toca na realidade, toca no relacionamento, toca no pessoal. Quando a Andréia fala, poxa, eles pedem para ver a minha roupa inteira. Claro, eu não vou usar só a joia e as pessoas vão me olhar só a minha orelha. Não, vão olhar o contexto. Eu também quero me relacionar, eu também quero criar desejo, eu também quero entender como ela está se vestindo, porque eu também quero me vestir como ela. As pessoas se relacionam, as pessoas criam uma conexão. E é aí que a gente vê a efetividade da internet dentro do mercado atual. E aí alguns dados muito importantes. 85% dos tomadores de decisão B2B entram em comunidades online confiáveis para pesquisar sobre negócios e tecnologia. 74% dos consumidores dependem das redes sociais para decidir a compra. Isso não significa que a gente não precise ter o ponto físico, mas a gente precisa estar na internet, porque a pessoa muitas vezes está na vitrine da nossa loja, olhando o nosso Instagram, entrando no nosso site, vendo quem está falando da nossa marca. 72% de compradores B2B usam redes sociais para pesquisar sobre um produto. 84% dos consumidores se baseiam em opiniões de fontes confiáveis acima de qualquer outra forma de propaganda para tomar decisões de compra. Ou seja, a opinião dos outros importa. Eu quero saber se o outro gostou, se foi interessante, se a qualidade é boa, como foi a experiência, porque eu também quero ter isso para mim. Porque se a pessoa que está do meu lado, se o meu amigo não teve uma experiência boa, por que eu vou me aventurar com essa marca e ter essa experiência ruim também? Então, é muito importante que a gente tenha essa cadeia de sucessos, porque o boca a boca faz muita diferença. 90,8% dos internautas brasileiros usam as redes sociais. Ou seja, todo mundo, né? Quem aqui... Agora é uma pergunta, levantem a mão. Quem aqui não tem Instagram? Meu Deus, achei que pelo menos um ia levantar. Ninguém. Todo mundo tem Instagram. Todo mundo está nas redes sociais. Todo mundo está explorando isso. Então, nós precisamos estar ali, a gente precisa entender o que está acontecendo. Mais do que escolher um digital influencer ideal para... Mas como escolher o digital influencer ideal para a sua estratégia? Gente, eu sei, existem muitos, é muito complicado, é muito difícil, a gente escuta muita coisa por aí, mas é muito importante. Tem gente bacana demais no mercado, tem gente que faz super diferença para o nosso negócio. Eu trabalho com muitos, eu faço muitas ativações com vários que dão muito retorno, porque são reais, são de verdades. Hoje a gente tem que pensar nisso. Às vezes fica até um pouco clichê, todo mundo fala dessa história de tem que ser real, tem que ser real. Tem. É clichê, é cansativo, mas é a mais pura realidade, né? É mais redundante impossível, a mais pura realidade tem que ser real. E aí, como escolher, né? Aposte no poder dos micro-influenciadores. Hoje a gente vê esses micro-influenciadores tomando conta e vê eles realmente se posicionando de uma maneira muito diferente e atingindo aquele público específico que a gente deseja. Porque não adianta a gente, às vezes, fazer um marketing ou fazer uma coisa muito grande, pagar uma fortuna, às vezes, se a gente precisa atingir aquele determinado público. A gente vai jogar uma pedra no oceano.
se a gente fizer uma coisa muito grande. Agora, se a gente atingir aquele determinado público, eu peguei aquele microinfluenciador que vai falar com aquele meu público, daquela região, daquela idade, daquela classe social, é esse o meu desejo, a gente já vai certeiro. A gente não erra, a gente tem retorno. Identifique pessoas influentes no seu nicho de negócio. Conheça seu público e o público do seu influenciador. Aí o público de novo, quando eu falo para vocês da importância de conhecer o público. Observe o comprometimento do influenciador em passar credibilidade. Quando a gente fala de internet, tem tudo, tem de tudo e tem muito. Então, questão de credibilidade, a gente precisa entender que esse consumidor vai entrar na rede social desse microinfluenciador e vai se relacionar com ele, vai acreditar. Mas, para isso, o microinfluenciador tem que também acreditar no relacionamento, tem que acreditar naquela marca, senão não vai funcionar. Vocês... Com certeza, se eu fizer uma enquete aqui rapidamente, vocês vão me citar vários nomes de pessoas que... poxa, eu entro ali, eu adoro essa marca, mas quando essa pessoa veste essa marca, parece que eu já não gosto mais da marca. Por quê? Porque a pessoa não está se relacionando com a marca. A pessoa não está se envolvendo com a marca. Então, são coisas pequenas que a gente precisa prestar atenção e precisa entender essa evolução para daí sim a gente atingir esse público tão desejado. O influenciador deve produzir conteúdo relevante de maneira constante. Não adianta mais postar só uma fotinho e marcar. A gente precisa do porquê. A Esther falou do Simon Sinek, e eu repito aqui novamente. Se vocês tiverem a oportunidade, estudem ele, leiam ele. Ele fala muito do porquê das coisas, que as pessoas não consomem o que nós produzimos. As pessoas consomem o porquê nós produzimos. Então, a gente precisa passar isso através dos nossos microinfluenciadores. Uma vez me perguntaram o que eu achava que as marcas de luxo tinham em comum. E eu falei que era essência. Todas, desde o início, sabiam exatamente o que elas queriam. Sabiam exatamente como elas queriam se portar, sabiam exatamente o produto que elas estavam vendendo, sabiam exatamente o sonho delas. E permaneceram firmes e fortes com aquilo. Então, elas tinham a essência muito forte. E aí me perguntaram, tá, bacana, mas como é que eu passo isso para todo mundo que está representando a minha marca? E eu ainda brinquei, eu disse, eu acho que deve existir uma injeçãozinha, que eu vou começar a trabalhar na Chanel, todo mundo vai levar a vacina da Chanel, mas é praticamente isso. Claro que a gente vai dar uma vacina diferente, não é uma vacina que a gente toma em posto de saúde, mas é como se a gente fosse dar uma vacina, e o nosso microinfluenciador precisa tomar essa vacina também, porque ele também precisa se tornar um fã da marca. Avalie o engajamento, os compartilhamentos, comentários, marcações que os influenciadores têm. Hoje tem vários aplicativos que mostram essas métricas. A gente pode pedir para o microinfluenciador mostrar as métricas e como funciona. E isso é muito importante, faz diferença, porque às vezes a gente acha que aquele microinfluenciador está atingindo o que a gente deseja e ele não está. Rede social, às vezes, é teste, então a gente precisa, vamos por aqui, opa, não deu certo, vamos por ali. Uma hora vai dar super certo, só que a gente precisa, se a gente tiver tudo isso, pensar muito bem nisso, a gente vai já de primeira e vai conquistar esse consumidor que está se relacionando com esse microinfluenciador. E o mais interessante para o seu negócio, o influenciador, que participe efetivamente da sua campanha, que ele se envolva, que realmente acredite naquilo que ele está vendendo. Porque dentro das redes sociais, a gente não pode pensar num marketing de venda forçado. A gente não consegue pensar assim, não, eu vou vender desse jeito, gente, olha, custa tanto, é dessa maneira. Não, ele precisa se envolver. Então, esse microinfluenciador ele tem que realmente entender o que ele está vendendo para não ser uma venda delicada, vamos dizer assim, ser uma venda romântica, porque ninguém aqui quer ver coisa feia, ou quer ver coisa chata, ou quer ver coisa desinteressante no Instagram ou em sites. A gente entra, ainda mais quando for para consumir, a gente quer coisa nova, novidade, quer conteúdo, quer coisa interessante. Então, esse microinfluenciador precisa estar atento a isso e precisa mostrar isso para o nosso consumidor. E aí eu tenho um case para vocês. É bem rapidinho, é só um teaser mesmo da Netflix, que é um documentário chamado Bela Vita, que é desse vinho
Ziobafa, alguém conhece? É um vinho. Quando a gente pensa em vinho, o que a gente pensa? Em algo suntuoso, nossa, né? É um jantar maravilhoso. Quem toma vinho são pessoas mais velhas, precisa ser um conhecedor de vinho nato para tomar um bom vinho. E, na realidade, essa marca ela quis trazer uma coisa muito diferente. Ela quis trazer frescor, jovialidade, para justamente uma garrafa de vinho que a gente está tão acostumado a ter rótulos na nossa cabeça. Então, eles trouxeram oh, meu Deus, o criador da garrafa é um surfista, ele tem, da garrafa não, né, do vinho, que fez o vinho, ele é um surfista, ele tem esse lifestyle, ele tem esse desejo. Então, eles foram em busca de mostrar que o jovem também pode consumir o vinho, que o jovem também gosta de vinho. E como ele pode consumir? Pode ser na praia. Por que a gente tem que beber outra bebida na praia? Por que a gente tem que ter bebidas específicas? Não. E aí eles fizeram isso através de teasers, eles fizeram isso através do Netflix, que fizeram um documentário explicando como foi esse processo, se envolveram com vários micro-influenciadores, até que chegaram em 2 micro mesmo, influenciadores, um com 5 mil seguidores, outro com 4 mil seguidores, que são pessoas que não são micro-influenciadores, entre aspas, né, porque eles, de alguma maneira, estão influenciando, mas um é um arquiteto e o outro é um artista. Oh, meu Deus, até me fugiu o nome. Um artista plástico. E são pessoas que têm o seu ciclo de amizade, são pessoas que influenciam a sua roda e que os dois são embaixadores da marca. Ou seja, a marca apostou em 2 pessoas que não têm 6 mil seguidores para representar a sua marca. Por quê? Porque os 2 gostam de surf, os 2 vivem na praia, os 2 criam esse conceito, eles vivenciam isso, é a realidade deles. Eles não estão fingindo que gostam de ir para a praia, eles não estão fingindo que são surfistas, eles são de verdade, é isso que eles fazem. Então, a marca apostou em pessoas menores, pessoas que realmente influenciam o seu ciclo e que são de verdade. Mas quem são os micro-influenciadores? Os micro-influenciadores são influenciadores digitais entre 10 a 100 mil seguidores. Mas isso não é regra. Alguns lugares dizem que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas são pessoas que têm um número de seguidor um pouco menor, mas com engajamento muito alto. Aí está um estudo recente que fala do nano, do micro, do mid, do macro e do mega. Para vocês terem uma ideia, o micro tem de 10 a 50 e o mega tem mais de 1 milhão. Então, realmente é uma distância bem grande, mas a gente tem que pensar o que a gente quer influenciar, quem que a gente quer influenciar e quem é a pessoa que vai falar no nome da nossa marca. E aí a gente tem alguns perfis de influenciadores. O midiático, que são jornalistas, autores, analistas. Os especialistas, que são pessoas influenciadoras, que são pessoas especialistas das suas áreas. E os fãs influenciadores, que são usuários que se destacam em meios específicos. A Esther também falou para vocês de marcas que apostaram em mim, por exemplo. Na realidade, o que a gente apostou foi numa parceria, numa collab, porque eu sou uma pessoa que hoje eu sou especialista na minha área. No final do ano passado, eu lancei 3 linhas diferentes, uma linha de joia, uma linha de camiseta e uma linha de planner, que são 3 coisas que eu vivencio muito no meu dia a dia. Mas o mais interessante foi que, por exemplo, eu falo com o mercado de luxo, eu trabalho com grandes marcas, eu levanto essa bandeira da importância de a gente aprender com o mercado de luxo, e uma linha de camisetas me pediu para desenhar 4 modelos de camisetas, que é camiseta e camisetas, uma coisa super simples, todo mundo gosta de camiseta. Mas o porquê que eles fizeram isso? E o porquê que eles me procuraram? Na realidade, foi a minha primeira collab, eu fiquei até surpresa, eu disse, gente, e agora? O que eu vou fazer, né? Por onde começar? Mas foi tão interessante e tão legal que eu pude passar a minha personalidade para ali e pude influenciar as pessoas que estavam à minha volta, que achavam que, por exemplo, eu só vestia camisa. Ou eu só vestia vestido. Não, eu também visto camiseta, eu também gosto. Eu consegui trazer uma coisa comum, que é uma camiseta, para a minha realidade, que eu adoro camiseta, eu uso muito, para o meu dia a dia, para as pessoas que me seguem, mostrar, olha, gente, a gente consegue usar camiseta em várias situações, e ficaram camisetas muito legais e que me representam muito. Uma, inclusive, tem até um hambúrguer
que eu não sei, quem me segue aí, quem não me segue, tiver a oportunidade, eu fazendo propaganda, me sigam, por favor, tem um hambúrguer, eu sou viciada em hambúrguer, eu como muito, eu adoro, e a camiseta tem um hambúrguer. E foi fabuloso. No primeiro dia que a gente colocou no ar, estourou de vender, acabou. Não tinha mais as camisetas para vender. Por quê? Porque as pessoas que estão se relacionando comigo estão entendendo o que eu estou falando. Eu não estava ali levantando a bandeira de vamos para a academia. Acho super importante, só que eu não faço, eu não gosto. Então, não é a minha realidade. Não, né? Quem sabe um dia eu preciso, gente. Vamos me ajudar aí. Mas e aí, a gente falando do trabalho dos microinfluenciadores, a importância de entender, da importância de ser focado, a importância de que realmente eles influenciam e lideram um grupo específico de pessoas que a gente tem desejo de atingir. E aí tem uma citação da Forbes muito interessante que fala: o marketing inspirado pelo boca a boca gera mais que o dobro de vendas em comparação à propaganda. Além disso, os consumidores têm uma taxa de retenção de 37% maior. É muita coisa e é muito importante. A partir do momento que uma pessoa começa a falar da nossa marca, a outra vai começar a falar, a outra vai começar a falar, e o boca a boca é muito efetivo. E aí essa é outra matéria da Forbes, que o mais interessante é que, num passado recente, as marcas miravam exclusivamente em blogueiros populares e celebridades. Hoje há, segundo a revista, um novo entendimento. Consumidores comuns também geram alto impacto e alcance, ou seja, microinfluenciadores. A Esther também trouxe na palestra dela o case da Nike, que era uma consumidora que realmente virou um case para a marca e que saiu falando. Falaram da Apple. A Apple é outra marca que... né, o que a Apple vende? A Apple vende celular? A Apple vende computador? A Apple vende estilo de vida. A gente precisa descobrir o que a gente vende. Porque, a partir do momento que a Apple descobriu que ela vendia estilo de vida, ela revolucionou o mercado. E hoje ela não tem consumidores, ela tem fãs. Então, a gente precisa, às vezes, parar e pensar o que a gente está vendendo, o que a gente quer vender. E aí, sim, buscar pessoas que sejam nosso porta-voz e que digam que, olha, gente, realmente vale a pena e vamos virar todos fãs. O que é ser influenciador? Ser influenciador é conectar milhares de pessoas. É expressar sua opinião de forma autêntica. É ser você mesmo, sem medo. Porque somos pessoas reais, com histórias reais, que querem se sentir representadas e se enxergar em alguém que vive como elas. Tudo isso faz parte de uma nova comunicação que estamos criando com as nossas próprias vozes. Faço parte de uma rede formada por comunidades de criadores de conteúdo, que atua no desenvolvimento e na construção de reputação de marcas, unindo tecnologia e criatividade, em busca de um mercado que mais vozes possam retomar seu protagonismo. É isso que queremos. Vamos colocar o fator humano em primeiro lugar e construir pontes que conectem as comunidades e marcas. Nossa missão é amplificar novas e diferentes vozes. E acreditamos que a colaboração é o caminho para isso. Estamos construindo uma nova indústria da comunicação, descentralizada, colaborativa e humanizada. Na realidade, é um teaser, uma propaganda de uma plataforma onde o influenciador se cadastra e as marcas vão atrás dos influenciadores para fazer esse link. Então, a marca entra em contato com a plataforma e diz: olha, eu preciso de um influenciador que atinja tal idade, tal região, dessa maneira. Ou seja, o mercado está vendo isso tão forte e tão relevante que estão criando aplicativos, estão criando sistemas onde a gente consegue se relacionar diretamente com esses microinfluenciadores. Mas antes de... Deixa eu voltar. Antes de terminar, que eu terminei bem bonitinha, bem no horário, eu quero falar uma coisa para vocês, que ontem... Eu sou uma pessoa que eu não paro muito quieta, assim, né? Eu monto uma apresentação, eu vou falar com o pessoal, está tudo aqui, mas ontem à noite eu não resisti, eu fui dar mais uma pesquisada, eu fui dar mais uma olhada, e eu vi um artigo do protagonista do Snowden, que até foi falado na primeira palestra do filme,
E eu fiquei impressionada, porque ele falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de repente, um dia a gente combinar aqui, fazer uma palestra só sobre isso, fazer um debate só sobre isso. Ele falou da diferença entre prestar atenção e dar atenção. Que ele, como ator, sempre achou que o dar atenção era muito importante. Que ele queria que as pessoas dessem atenção para ele. Ele buscava sempre a atenção das pessoas, que as pessoas ficassem focadas nele, e que aquilo dava uma satisfação incrível. Mas que, a partir do momento que ele viu que ele conseguia produzir coisas onde as pessoas conseguissem parar e prestar atenção nele, como vocês estão fazendo agora comigo, prestando atenção em mim, faz toda a diferença. Então, aquilo me mexeu tanto comigo que eu parei para pensar e analisei assim, poxa, se a gente consegue passar isso para o nosso micro-influenciador, dizer, você não tem que chamar a atenção, você tem que reter a atenção dessas pessoas. Como que a gente vai reter a atenção dessas pessoas? Às vezes, é de uma maneira tão simples que a gente está preocupado, vivendo no mundo tecnológico, vivendo no mundo imediatista, vivendo no mundo onde todo mundo quer aparecer, todo mundo quer se mostrar, todo mundo quer ter likes, todo mundo quer ter sucesso. Que bom, que bacana, mas e qual é o retorno disso? Aonde a gente vai buscar esse retorno? Então, vamos parar um pouco para pensar. Ao invés de a gente só ter atenção, vamos reter a atenção. De que maneira a gente vai conseguir reter essa atenção desse cliente? De que maneira a gente vai conseguir reter a atenção desse consumidor? E como que a gente vai conseguir passar isso para o nosso micro-influenciador? E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E acho que a gente tem mais alguns minutos de perguntas. Eu não sei se tem alguém aí com o microfone. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar. Opa, já tem uma aqui. Eu separei um tempinho. Como chegar nesse micro-influenciador? Primeiro, tem agências especializadas, essa é a tua dúvida? Tem agências especializadas que podem te aconselhar quem são, quais são os ideais, e a pesquisa. Eu acho que antes de procurar pessoas que podem te auxiliar, é a pesquisa. Nada melhor, nada mais assertivo do que tu sabendo qual é o teu cliente, quem é a tua marca, saber essa pessoa vai conseguir me representar. Porque eu posso fazer uma varredura e dizer, olha, legal, essa aqui, bacana, são ótimas para ti. Mas tu às vezes vai dizer, não, essa aqui não está conversando. É fuçar. No palavreado básico é fuçar. Eu acho que tem que ser as duas coisas. Tem que contratar uma empresa de marketing para a empresa de marketing te direcionar. Mas a empresa de marketing não pode dizer para ti quem é o teu influenciador. Quem vai dizer é você. Vai dizer, olha, Manu, eu posso, por exemplo, chegar para ti e dizer assim, essa é a tua marca, esse é o público que tu queres atingir, tem essa pessoa e essa que são fabulosas. Aí tu vai olhar para mim e vai dizer... não adianta assim, não, então vamos investir em todas. Não, estou te dando opções. Vamos pensar. Vamos se relacionar, porque antes de o consumidor se relacionar com aquele micro-influenciador, a marca tem que se relacionar com o micro-influenciador. E eu sou só uma porta-voz, né? Eu sou só a intermediadora da marca, pensando numa empresa contratada, por exemplo. Então, realmente é muito importante que o dono da loja, que o idealizador daquele produto, o idealizador do projeto esteja à frente e diga, legal, ela vai conseguir me entender. Na minha visão, a longo prazo. Porque tu precisa se relacionar com esses clientes, precisa criar esse relacionamento, né? Criar essa proximidade. Se apostar em vários, o negócio vai pulverizar e, de repente, tu não vai conseguir reter esse cliente. A partir do momento que tu tem um ali fiel, um micro-influenciador que vai falar, aqueles clientes vão estar te vendo o tempo inteiro e vão se relacionar cada vez mais com o teu produto e com a tua marca. Deixa eu ver se eu entendi. Um equilíbrio bom a longo prazo para reter a atenção. Difícil a pergunta, hein? Montar um planejamento, aqui vamos sentar nós duas e montar um planejamento. Mas eu acho que assim, a gente tem 7 dias da semana. A gente tem que parar e pensar nos 7 dias da semana. Então, o que a gente vai fazer em cada dia? O que a gente vai proporcionar a experiência para o nosso cliente a cada dia? A importância disso. Então, se segunda-feira eu vou chamar a atenção, na terça e na quarta eu vou reter a atenção. E tudo também depende do que está acontecendo na marca. Poxa, é um lançamento de uma coleção? Não, agora eu quero vender. Não, agora eu quero ensinar para esse consumidor o porquê que eu estou produzindo isso. Então, depende muito daquilo que tu está desejando para o momento da marca, o que está acontecendo na marca, para daí sim montar um planejamento.
tudo é planejado dentro das mídias sociais. Se a gente olhar o Instagram das marcas, os sites das marcas, tudo é pensado. Ninguém sai por aí postando tudo de qualquer jeito. Eles pensam para fazer tudo aquilo ali. Por quê? Porque eles precisam chamar a atenção e eles precisam reter a atenção. Então, realmente tem que ser uma coisa muito pensada e do momento da marca. Então, às vezes, não adianta eu, por exemplo, sentar contigo agora e fazer um planejamento para ti e para o... Desculpa que acabou de fazer a pergunta para mim, da frente. O Pedro dizer para mim, eu posso aplicar isso no meu negócio? Eu vou dizer, olha, não. Porque o teu planejamento, o que tu pretendes oferecer para o teu cliente é diferente do que ele vai oferecer. O teu momento de marca é diferente do que ele vai oferecer. Por exemplo, Pandora entra na promoção, Andréa Conte não entra na promoção. E aí? Vai ser o mesmo planejamento? Vai ser da mesma forma que eu vou me comunicar? Não. Então, tudo é balanceado e tudo tem que ser planejado. Porque tu tem que te relacionar e tu tem que estar ali todo dia. Porque esse consumidor está ali todo dia. Exato. Exato. Imagina. Gente, tem mais 5 minutos. Aqui. Tu lembra o nome, Malu, da plataforma? Squidity. Mas se colocar no YouTube, tem a propaganda deles, e aí dá para entender melhor como eles fazem esse link. Mas é bem interessante. Que ali já é um começo, né? um caminho a percorrer. Olha, para mim é muito difícil, porque é uma área que eu atuo e que eu gosto. Eu vou dizer para ti, olha, 50%. E a área que eu vou bater lá na tua porta e dizer, vamos investir. Mas tem que pensar. É uma área que tem que pensar. Não vou conseguir dizer, não, claro que não é 50%, mas assim, não dá para, vamos largar de mão. Não, cortar a verba de marketing. Não dá mais. Não dá mais. É que a gente tem que tirar da cabeça de cortar a verba de marketing aquelas ações publicitárias gigantescas. Isso eu já não acredito mais. Mas esse tipo de ação eu acho muito importante. Muito importante. Como assim? A ação de publicidade? Olha, por exemplo, eu fiz uma collab com uma joalheria recentemente e funcionou muito. Muito para a joalheria. E muito para mim, porque me deu visibilidade. E para eles venderam muito. Por quê? Porque era uma pessoa que tem um ciclo de amizade que vai consumir aquela joia. Nós sentamos e pensamos no preço da joia. Ou seja, a gente pensou no público que a gente queria atingir, pensamos em tudo e funcionou super. E conheço várias outras collabs que também funcionaram muito bem dentro da joalheria. Que são coisas pontuais, são coisas que dá para fazer, que consegue se relacionar com um público novo, diferente, mas, por exemplo, colocar as joias, vestindo alguém com as joias, acho que também funciona muito, é interessante, mas o porquê que aquela pessoa está vestindo? Não adianta mais só vestir e sair andando. Não, ela tem que explicar o que é aquilo ali. Ainda mais dentro da joalheria, né? A gente não compra uma joia, entrei, passei na vitrine, me dá uma de cada. Não é assim que funciona, existe um relacionamento. Então, esse microinfluenciador precisa mostrar esse relacionamento e precisa justificar. Por que essa joia é feita dessa maneira? Por que existe esse design? Por que é essa cor de pedra? Ou por que é aquilo? Ou seja, o porquê, né? O porquê das coisas. Eu não tenho como te dizer uma média. Dentro do escritório, eu trabalho com alguns monitoramentos de mídia. Eu tenho algumas empresas que eu monitoro e faço toda essa produção de conteúdo, toda essa aplicação e toda essa análise. E um é muito diferente do outro. Pode ser até o mesmo setor, mas é muito diferente um do outro, porque o público que uma está atingindo, às vezes, não é o mesmo público que o outro está atingindo. Então, eu não consigo dizer certo a porcentagem exata daquilo ali. O que tem que fazer é realmente analisar o seu próprio Instagram, analisar o que o seu público está desejando, o que ele está querendo. E isso tudo é ir fazendo e ver. E a questão da constância, eu tenho o desejo de fixar a minha marca, ter um relacionamento a longo prazo com clientes, então eu vou ter um relacionamento a longo prazo com o microinfluenciador. Não, a minha ideia é só colocar a minha marca em tudo quanto é lugar, que todo mundo saia falando e todo mundo saiba da minha marca, e isso, não quero que volte esse consumidor para a minha loja, eu quero mesmo que todo mundo saia falando. Ok, então sai espalhando o influenciador por aí.
Então, são estratégias que a gente para e pensa qual é o desejo atual da marca. Ah, não, eu quero fidelizar o cliente. Ah, não, eu quero que o cliente só saiba o meu nome. Ah, não, eu quero que o cliente saiba o meu nome, fidelize e se fidelize. Então, opa, tem muitas coisas, muitos caminhos a percorrer. Então, ou a gente vai fazer uma coisa a longo prazo, ou a gente vai fazer uma coisa pontual, ou a gente vai fazer com 15, ou a gente vai fazer com 30, ou vai fazer um post, ou vai fazer 10. Que tipo de post vai fazer? Tudo isso tem que ser pensado através da estratégia do momento da marca. Ah, eu quero falar sobre o sale. Então, a gente vai ter uma estratégia. Ah, eu quero falar sobre fidelização. Eu quero que esse meu cliente retorne na minha loja mais 10 vezes. Então, a gente vai criar um fluxo de conteúdo para que ele retorne na sua loja e tenha essa fidelização. Depende muito do micro-influenciador. Tem micro-influenciador que tem uma relevância muito alta e tem micro-influenciador que tem uma relevância um pouco mais baixa. E cada um tem o seu valor. Então, ai, que susto. Olha, uma média acho que vai de um post de 2.000 a... Um post, né? De um post de 2.000 a 15.000. Depende. E são planos, né? Então, o micro-influenciador pode fazer planos. Ah, eu quero que fale no Stories, eu quero que grave uma IGTV, eu quero que poste no Instagram, eu quero carrossel. Então, são muitos produtos que o micro-influenciador hoje tem que ele pode disponibilizar dentro do próprio Instagram. Então, isso é difícil dar valor exato, porque dá para fazer... Ah, vamos fazer um contrato de 6 meses? Isso também vai mudar o valor do contrato. E é muito pessoal de cada micro-influenciador, não existe regrinha. Finalizar urgente. É esse o recado que eu estou recebendo aqui. Bom, gente, obrigada. Qualquer dúvida, as minhas redes sociais ficaram todas ali, podem me procurar, fiquem à vontade. Estou sempre disponível e aberta aí para produzir conteúdo e falar sobre conteúdo de mercado de luxo. Obrigada.